Queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Esse domingo gracioso que o Senhor tem nos concedido, dia 10 de dezembro, nós iremos nesta manhã estudar a lição de número 11, Missões e a Igreja Perseguida. Está aqui comigo o pastor Suetônio. Pastor Suetônio, por favor, traz uma palavra para os irmãos. A paz do Senhor, amados, é uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês. E nesta manhã esperamos que seja uma bênção e sejamos enriquecidos com a palavra de Deus, com muitas coisas novas e que nós precisamos reavivar em nossos corações. Glória a Deus. Vamos, pastor, para iniciar nossa aula, convidar o irmão para poder fazer a oração inicial. Por favor, pastor. Vamos orar. Vamos orar. Te louvamos, Senhor, por esta oportunidade de estudarmos esse assunto que muitos não têm se atentado para esta realidade ao redor do mundo, sobre a perseguição da igreja do Senhor. Mas pedimos ao Senhor para falar aos nossos corações, nos conduzir, nos despertarmos, para orarmos pela igreja ao redor do mundo, nos inteirarmos também sobre essa situação e também aprender a sermos gratos ao Senhor pela liberdade que temos de adorar o Teu nome e falar a Tua palavra. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Então vamos no primeiro quadro, da nossa participação aqui, da leitura, em família firmada na palavra. Por favor, irmãos. Vamos lá. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Glória a Deus por mais um domingo abençoado, domingo do Senhor. Eu sou o Gleison da Denise. E eu sou a Denise do Gleison. E hoje nós estamos aqui para participar desse quadro Família Firmados na Palavra. E eu estarei lendo então o texto áureo da lição de hoje, que diz o seguinte: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. E, na verdade, prática diz o seguinte: precisamos aprender com os cristãos perseguidos por aspectos da fé cristã que só eles conhecem, devido à natureza da opressão que eles experimentam. Muito bem. Na leitura bíblica em classe, que se encontra lá em Atos 6 e Atos 8, está escrito bem assim. Primeiro, Atos 6. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Em Atos 8 está escrito bem assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, os encerravam na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Glória a Deus, e esse foi mais um quadro maravilhoso na Marcas do Evangelho. Família Firmados na palavra. Tchau, irmãos. Deus abençoe. Paz, Senhor! Graças a Deus por esse quadro. Agradeço aos irmãos, essa família. Muito bem. E vamos aqui então, irmãos, para a nossa lição. Essa é uma lição que vai falar muito aos nossos corações, como as demais têm falado. E nós iremos nesse início aqui falar que nós pretendemos explicar o contexto da perseguição na igreja primitiva. A igreja ela nasce já com perseguições, nós vamos ver por detalhes nesta lição. Uma outra coisa também que eu quero apresentar aos irmãos aqui é a perseguição cristã na atualidade. Nós vamos ver isso aqui, pastor Suetônio também. Sim. Que a igreja sempre foi perseguida, de uma forma ou de outra, ou de forma corpórea, ou com forma de filosofias, de ideias, mas também na atualidade isso acontece. Também mostrar como podemos ajudar a igreja perseguida, sendo que a gente
tem mecanismo como, né, oração, que é algo poderosa, Sim. que pode auxiliar na igreja perseguida, e outras ferramentas que nós iremos ver, né, de contribuições. E isso é muito importante, porque nossa realidade hoje, queridos irmãos, é que a igreja, sim, ela é perseguida. Não tão forte nesse nosso contexto aqui, Sim, sim. né, do nosso mundo que nós vivemos aqui, Sim. né, do nosso país, mas no geral, né, numa visão macro da situação da igreja, sim, a igreja ela é firmemente perseguida, ok? Nós vamos ver também, né, pastor, uma brutal diferença de realidades, né? Uma brutal diferença, uma contradição muito grande de coisas que a gente assim nem imagina, pensa que nem existe, Verdade. mas que é uma realidade, né, na igreja ao redor do mundo. É E verdade. possamos aprender isso também essa manhã. Já aproveitando essa fala do pastor Suetônio, dentro da introdução, a gente vai perceber que mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição. Ou seja, é um índice elevadíssimo. Né? Porque só por professar a sua fé em Cristo Jesus, por crer em Cristo Jesus, quer dizer, a gente às vezes aqui não tem essa ideia. Não temos mas essa 360 milhões é muita coisa de perseguição. Então, nós vamos ver que a igreja no Novo Testamento, ela teve esse desafio, ela lidou desde o seu nascedouro com esse desafio da perseguição, e também, na atualidade, a igreja continua sendo perseguida, está aqui sofrendo, né, ataques ferrenhos, né, do mal contra a igreja, mas nós iremos prevalecer para a glória do Senhor. Amém? E ter essa consciência de que nós não sabemos o que é perseguição de fato. Verdade, pastor Suetônio. É o que nós vamos aprender nesta manhã. Verdade. Nós não sabemos, parece que isso não existe. É verdade. Mas nós vamos entender nesta manhã que existe, que ao redor do mundo existe cristãos morrendo, existe cristãos sendo refugiados, existe cristãos sofrendo, perdendo família, o que parece que não é uma realidade para nós, mas ao redor do mundo isso acontece. Verdade. Então, o primeiro ponto da nossa lição aí, irmãos, vai falar sobre a igreja que nasceu em um contexto de perseguição. E nós vamos já até fazer uma primeira pergunta, pastor Suetônio, Sim. pedindo os irmãos para participarem aí, e para soltar já a primeira pergunta, que vai falar exatamente uma pergunta que fala, né, da questão da perseguição. Então, solta a primeira pergunta aí, por favor. A paz do Senhor, eu quero fazer uma pergunta. Como podemos conceituar a perseguição? Muito bem, pastor Suetônio, a pergunta é essa. Como podemos conceituar a perseguição? É uma pergunta importantíssima para a gente já começar a nossa lição. Como conceitua a questão, né, de perseguição? A gente pode observar, né, pastor Jefferson, no nosso contexto, nossa realidade, a perseguição, como nós estamos falando, né? Como podemos conceituar a perseguição na nossa realidade? A sociedade pode ver, né, a gente como pessoas que, por serem cristãos, vê a gente como fundamentalista, pode ver a gente como pessoas que, na visão deles, discriminamos outras pessoas e criticar a igreja, alguma posição, né? Essa é uma maneira de pensar. Mas também existe a perseguição de fato, né? Como eu falei no início, né? Podemos conceituar pessoas que é aquele que está distante de nós, pessoas que sofrem prisões, Verdade. que sofrem tortura, que até morrem É isso aí. por simplesmente dizer que amam a É Jesus. isso aí. É muito sério, isso é verdade. Já vê, né? O conceito para nós aqui, né, é de um jeito. Parece que é no campo das ideias, vamos dizer assim, né? E é muito isso mesmo. No campo muito, das ideias. É isso mesmo. Mas lá fora, né, realmente já é físico. Exatamente. Pessoas são mortas, pessoas são torturadas. Esse é um conceito de perseguição. Muito bem. Então, dentro disso aí, pastor Suetônio, o primeiro ponto aqui, né, do subtópico, né, fala da perseguição contra Estevão, que foi o primeiro mártir. Foi o primeiro mártir. Então, por favor, traz para a gente aí sobre essa primeira parte. Uma história muito impactante no livro de Atos dos Apóstolos, Sim. né? A igreja estava ali a todo vapor. E o interessante é que Estevão, ele era um diácono, mas o diferencial é que ele era um homem cheio de fé e tinha muita graça. É verdade. Muito poder. É verdade. E você vê que a perseguição, então, em Jerusalém, com Estevão, começou no campo das ideias, né? Estevão se deparou ali discutindo.
E ele discutia com pessoas que sabiam Mestres, mesmo, os né? mestres da lei estavam ali. Os mestres, a gente vai ler lá em capítulo 6 de Atos, né? Aquelas pessoas que sabiam, e ele discutia, e então estava no campo das ideias ali, né? E de contradições, e Estevão, então, começou a apresentar Jesus como Cristo, como Senhor, como Salvador. Eles não aceitaram. E essa perseguição, então, saiu desse campo da discussão, e eles não suportaram a verdade da palavra de Deus, então começaram realmente a levar o Estevão para ser apedrejado. Da mesma forma, pastor Jefferson, Jesus começou a ser perseguido por suas palavras, né? Jesus começou falando na simplicidade, falando a verdade, e eles começaram a ouvir Jesus, e a princípio começaram a contradizer as suas palavras. Isso aí. E culminou depois, então, na agressão e na morte. Você vê que eles não aceitaram o argumento, né, a palavra, né, porque a palavra de Deus ela é luz, né, ela é vida, e eles se sentiram firmemente confrontados por aquela exposição de Estevão, e aí, ao ponto de eles se enfurecerem, né, diz a palavra que eles ficaram de uma forma tão nervosa, né, enfurecidos, que levaram ele para fora da cidade para matá-lo. Ou seja, para calar a boca dele de uma forma assim, instantânea. Isso é uma coisa muito séria, né? E você vê, né? O pastor Suetônio colocou, Jesus também, da mesma forma, sempre foi severamente perseguido por causa das suas palavras. Exatamente. Confrontava no campo das ideias, né? Os saduceus, os fariseus, né? Os mestres ali da lei, os principais da lei ali, e eles se sentiam completamente insultados com a palavra, com a verdade. Então, começou assim, né? Começou assim. E hoje nós não somos perseguidos nesse nível, né? Mas existe assim, uma revolta contra aqueles que querem viver a palavra de Deus. Verdade, né? É verdade. Aqueles que querem viver piamente a palavra de Deus existe sim. Mas aí a pergunta vem, será que nós estamos preparados para uma perseguição nesse nível? Essa né? é uma pergunta que nós precisamos fazer constantemente. Pastor. Porque, pastor, a verdade, olha só, nós estamos realmente no campo das ideias aqui. Nós, né, não fala no nosso país, né? Aqui no nosso mundo aqui, é verdade. Mas mesmo assim, quando uma pessoa, um crente, se propõe a servir a Deus fielmente, no trabalho, em casa, na escola, com certeza ele será perseguido. Com certeza será vai perseguido. Sofrer sanções, vai sofrer perseguições. Por quê? Porque a luz do Evangelho faz isso. Exatamente. Já há situações de alunos de universidade serem convidados, né, para se retirarem, para parar com o curso, porque quando começa a se confrontar, né, a algumas ideias, né, nós temos aí, eu conheço um pastor que foi convidado a desistir do curso. Impressionante. Exatamente, por causa das verdades da palavra de Deus que foram contra aquilo que eles estavam falando. Isso é muito sério. Né? O segundo subtópico aqui fala da igreja, né, que foi, né, dispersada. Esse episódio aqui, né, acontece algo interessante, que a igreja que estava ali no seu nascedouro, ela então, com a morte ali de Estevão, a igreja começa então a ir para a Judéia, para Samaria. Sim. Né? Isso é muito interessante que você vê, né? Mesmo ali naquela luta agora, naquela perseguição, Deus começa a operar maravilhas. Eu até quero ler para os irmãos Atos capítulo 8, que nos informa detalhadamente sobre isso. Atos capítulo 8, a partir do versículo 1, que Saulo estava ali, né, consentindo na morte de Estevão, e naquela ocasião desencadeou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos ali, exceto os apóstolos, foram dispersos, saíram para as regiões de Judéia, Samaria, né, alguns homens piedosos sepultaram Estevão, fizeram ali uma grande lamentação por ele. Saulo, por sua vez, ainda não, né, estava ali devastando a igreja, perseguindo a igreja. O texto diz, no versículo 3, que ele, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, né, e lançava na prisão. E aí, interessante, que os que haviam sido dispersos, os que estavam partindo para Samaria, para a Judéia, ali levando a palavra de Deus, né, tinha ali um homem também, um jovem chamado Filipe, né, que foi para ali entre eles,
E aí ele começou a pregar entre os samaritanos, e aí os samaritanos ali diz que quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais né, miraculosos que Filipe realizava, deu então atenção à palavra pregada. Aí os espíritos imundos eram expulsos, paralíticos começaram a andar, mancos começaram, né, a ser curados, e aí houve uma grande alegria naquela cidade. Você vê, mesmo em meio à perseguição, tudo aquilo aconteceu por causa de Estevão, Sim. mas a palavra de Deus foi se expandindo, foi avançando. A gente pode observar que quando aconteceu isso aí com Estevão, a igreja em Jerusalém ela estava organizada, né? E muito bem organizada. Tinha ali os apóstolos, tinha ali os diáconos, eles tinham tudo ordenado. Sim. E você vê que de repente começou, né? O quadro mudou. Uma grande perseguição. E com aquela perseguição eles foram obrigados a se espalharem pela Judéia, a fugirem. E a ideia, poxa, a igreja acabou. Pelo contrário. Né? A igreja, ela cresceu. Quando eles mataram Estevão, por certo, eles pensaram assim, pronto, matamos esse falador, a igreja se espalhou, pronto, agora não tem mais jeito. Pelo contrário. Aí que, né, começou. E isso aconteceu durante os séculos, desde a fundação da igreja até hoje. E eu ouvi essa semana, ou semana passada, né, uma frase, que a igreja de Jesus, ela é indestrutível. Eita glória, é verdade. A igreja é indestrutível, irmãos. É verdade. Nós que sabemos um pouco da história da igreja, a igreja passou por muitas perseguições. E há histórias que quanto mais perseguida, mais ela cresceu. Assim como nós vemos, né, pastor Jefferson, igrejas suntuosas, igrejas, templos lindos, templos bonitos, mas nós vemos também muita igreja que as pessoas se reúnem debaixo de uma árvore, isso aí, ao redor do mundo, isso aí, num buraco, numa caverna. A igreja de Cristo, ela segue radiante. Seja o nome de Jesus. Ela segue radiante. Glória então, isso nos mostra essa primeira perseguição aqui de capítulo 8 de Atos, né? Isso se repetiu durante os séculos e acontece hoje. Não adianta. E o terceiro subtópico aí, pastor Antônio, já que está falando disso, que a perseguição cristã é uma realidade. Sim. Então, veja, está aí, está acontecendo. Por favor, explana para a gente aí. O ponto 3 aqui. Então, eu pensei, sabe, sobre isso quando eu estava lendo aqui o capítulo 5 de Mateus, do Evangelho de Mateus. Quando a gente lê as bem-aventuranças, irmãos, olha só, no versículo 3 Jesus começa a dizer, né, bem-aventurados os pobres de espírito, depois bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Tudo isso a gente vai aplicando a gente, né? Mas você chega no versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mas quando chega no versículo 11, não sei se os irmãos já pensaram nisso. Quando chega no versículo 11, parece que não tem nada a ver com a gente, pastor Jefferson. Não faz parte da nossa realidade. Eu sempre li esse versículo 11, mas isso aqui eu não preciso de dar atenção, porque isso aqui não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a gente. Quando Jesus falou, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vós. Alegrem-se e regozijem-se, porque é grande a sua recompensa. Então, irmãos, parece que está longe de nós, mas ao redor do mundo, muitas pessoas leem isto aqui e choram e questionam. E esse versículo é uma realidade para milhões super atual de cristãos ao redor do mundo. É isso mesmo, pastor. Não é? É isso mesmo. E pode ser uma realidade para nós algum dia. A qualquer momento. Algum dia isso pode ser uma realidade para nós. Mas é interessante, né? Que aí, se nós sofrermos essa perseguição, se nós sofrermos toda essa questão, nós devemos nos alegrar no Senhor. Sim. Há uma expectativa, uma esperança. Veja, exatamente. A igreja, esse é um grande detalhe que nós como cristãos, nós precisamos se antenar. Nós cristãos sempre seremos perseguidos. Essa é uma grande verdade. De uma forma ou de outra. De uma outra, forma ou de outra, num campo ou no outro campo, nós sofreremos perseguições. Sofreremos não tem jeito. perseguições. A não ser que eu,
digo que sou cristão, na verdade não sou, e estou lá me adaptando com as coisas do mundo, vivendo do jeito do mundo, fazendo as coisas do mundo, tudo conforme o mundo. E aí, então, eu não sofro perseguição. Por quê? Porque é o que muita gente vive, né? Uma vida de religiosidade. Vai à igreja, é até membro de uma igreja, está ali participando, mas aquilo que é para viver durante a semana, vamos dizer assim, né? Dentro da sua família, dentro dos seus negócios, né? Na sua faculdade, na sua escola, na sua rua. E aí? Qual é a realidade dos fatos? Essa é uma grande questão. E, pastor Jefferson, o que você pensa, baseado nessa realidade de Atos 8, se a igreja brasileira hoje sofresse uma perseguição nesse nível que aconteceu em Jerusalém, como estamos comentando, você pensa assim que muitos cristãos seriam provados? Você acha que a igreja passaria por um enxugamento? Você acha que se ia revelar quem é quem? Me veio agora assim esse pensamento. Perfeito. O que você... Pastor Sotônio, a gente vai pastoreando, né? Nós tivemos o privilégio de nascer num lar cristão. Nossos pais, no início da Assembleia de Deus, por exemplo, né? Nossos pais, a gente ouviu história de que homens queriam matá-los, estavam pregando lá, e aí de repente o camarada tirava uma arma e atirava para cima e ameaçava o pastor da igreja, os irmãos da igreja, outros saíam com um punhal para poder matar o pastor. Nós ouvimos essas histórias. Hoje, a nossa realidade é outra. Então, quando eu estou diante de uma pergunta como essa, que o pastor me fez aqui, sinceramente, irmãos, eu não tenho dúvida, serão poucos, mas muito poucos, porque, pastor Antônio, veja bem, hoje qualquer coisa é motivo para um crente, por exemplo, não ir à igreja. Sim. Qualquer coisa é motivo para ele desistir, sabe, de participar de alguma coisa na igreja, de cultuar a Deus. É verdade. Então, por esses detalhes, a gente percebe que coisas tão mínimas, eles conseguem, os irmãos conseguem não se dedicar como deveriam, então imagina numa coisa maior. A palavra de Deus diz que aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. E também, e quem é infiel, o vice-versa também é verdade. Então, nossos pais, por exemplo, andavam léguas, que eles diziam, nem diziam quilômetros, andamos léguas para poder ir no culto, assistir um culto. Sim. Hoje não, hoje nós temos a facilidade de um ônibus, ou tem carro, ou tem uma bicicleta, ou tem uma moto, tudo mais tranquilo. Os irmãos não conseguem. Tem dificuldade. Então, imagina uma perseguição como essa. É verdade. De tirar a vida, você vê seu filho morrendo, sua esposa sendo morta, sendo estuprada. Isso aí. Como nós iremos suportar um negócio desse? É verdade. Isso é seríssimo. E com isso nos leva, então, a pensar, nossos alunos, o que estamos fazendo com a liberdade que temos. É verdade. Estamos sendo gratos a Deus, estamos realmente valorizando o que Deus nos deu. Você está valorizando a sua igreja devidamente, valorizando as oportunidades que você tem de falar do amor de Jesus, de desfrutar da Bíblia, como nós vamos ver aqui. Há lugares no mundo que não é permitido ter a palavra de Deus, que você possa refletir nessa realidade nesta manhã. Dito tudo isso, pastor Sotônio, então eu vou chamar aqui um quadro, que é um momento de vídeo do nosso canal aqui, exatamente da Portas Abertas, que fala sobre um pouco dessa perseguição na atualidade. Por favor, solta aí esse vídeo aí, por favor, que inclusive foi feito isso na Nigéria, por favor. We want to see you like a mighty ocean wind. Lord, we want to dwell under the shadow of your wing. So blow, blow, blow like a mighty wind. Spirit of victory, just cover us with your wings. Quando ouvimos os tiros, meu pai disse que deveríamos correr. Então corremos para salvar nossa vida. No dia seguinte, voltamos para casa. Não ouvimos nenhum barulho em lugar nenhum. Quando chegamos perto de casa, vimos 3 corpos no chão.
Eu reconheci meu pai pelas roupas. Nenhuma galinha seria degolada daquela maneira. Caí de joelhos ao lado dele e clamei ao Senhor. Corri para dentro de casa. Minha avó ainda estava viva. Ela chorava desesperadamente e nos disse: eles lhe perguntaram se ele era cristão ou muçulmano e o mataram quando ele respondeu cristão. Após o ataque, eu fiquei muito ressentido, cheio de ódio. E decidi vingar a morte do meu pai. Eu estava pronto para matar os assassinos dele. Algumas semanas depois do ataque, o Boko Haram enviou uma lista de nomes para o nosso vilarejo. Uma lista de pessoas que eles pretendiam matar. Meu nome estava lá. Precisávamos fugir. Não tem sido fácil. Minha mãe morreu ano passado por causa do estresse de um ataque anterior. Agora perdi meu pai e minha casa. Meus irmãos e eu não podemos mais ir para a escola. Os extremistas querem destruir as propriedades dos cristãos. Antes de vir para cá, eu tinha decidido não perdoar e me vingar dos assassinos do meu pai. Só conseguia pensar nisso. Mas agora, eu encontrei paz, encorajamento e esperança. Aprendi a perdoar e a deixar tudo aos pés de Jesus. Meus irmãos vieram comigo e vocês nos ajudaram a perseverar. Por favor, continue apoiando e orando por nós, que Deus cure nosso coração e continue derramando paz. Obrigado pelo vídeo aí, os irmãos colocaram. Espero que todos tenham assistido aí, né, visto aí esse jovem aí por nome de Ayub, né, um jovem nigeriano, que a história ele mostra que ele, você vê, a realidade, isso é Sim, atual. sim. Perdeu a mãe dele porque a mãe dele não suportava tanta pressão. O pai dele foi decapitado, Sim. cortaram o pescoço do pai dele. E ele ainda muito jovem, um moço de 20 anos de idade. Ou seja, teve que fugir dentro de casa, porque, né, ele foi lá ver na lista, lá, o nome dele estava na lista também, que ele também seria morto. Sim. Ele tem que fugir. A primeira intenção dele, a primeira vontade dele era de matar, né? De matar, de se vingar, né? Mas ele encontra então um refúgio cristão e a palavra de Deus então começa a confortar o coração dele, e aí ele então se converte e percebe que perdoar é o melhor caminho. Agora veja, pastor Suetônio, acontecendo hoje. Sim. Acontece hoje. Então essas coisas estão acontecendo, irmãos. Atenção com a nossa vida, atenção com tudo que está acontecendo, porque a realidade é essa. Essa é a realidade aí dos fatos, ok? Que são para a igreja perseguida. Muito bem, dentro disso aqui, vamos para o segundo ponto aqui, que vai falar sobre a perseguição cristã na atualidade. E vamos ver aqui que em muitos lugares, né, ser cristão é perigoso. Muitas pessoas no mundo, atualmente, né, ao se converter, nós falamos isso, ao proclamar, né, a sua fé em Cristo Jesus, ela recebe punições severas.
elas são, né, ali perde emprego, perde seus bens, né, não tem acesso aos direitos básicos. Isso, pastor Suetônio, em países até próximo a gente aqui. Sim. Aqui no Ocidente, aqui. Então, coisas próximas acontecendo nesse nível. Então, em muitos lugares já está acontecendo próximo de nós aqui. Nós precisamos, então, tomar atenção, né, de que nós devemos desfrutar, como o pastor Suetônio colocou, dessa liberdade enquanto, né, nós temos aqui, porque o levante em movimentos políticos, né, ideológicos, né, buscando sorrateiramente aqui, né, enfraquecer a influência da igreja, a enfraquecer, né, a palavra, né, que não conseguem, mas eles querem, né, inserir, né, filosofias, assuntos no meio para que possa enfraquecer, né, a vida cristã, a vida do crente. Nós precisamos, então, perceber isso, que o perigo em muitos lugares já está acontecendo. Ok. E a importância, então, da gente valorizar, vamos insistir nisso, né, pastor Jefferson? Valorizar a nossa liberdade. E qual o caminho para nós suportarmos, então, irmãos, a perseguição em todas as esferas? Sabe qual é o caminho? É a sua experiência pessoal com Jesus. Glória a Deus, perfeito, pastor. A sua experiência pessoal. O que nós tanto insistimos aqui na igreja, não abrir mão da palavra, da leitura da palavra, não abrir mão de uma vida de oração, não abrir mão do seu devocional. Isso você tá se fortalecendo, você não será um cristão superficial, um cristão raso. Quando vir a perseguição, você está fundamentado. Perfeito. Não é? Então, nós não podemos, irmãos, de forma alguma, deixa-nos levar por uma situação de conforto, né? Como nós estamos passando, como nós vivemos hoje no Brasil. Então, a gente pode observar hoje no Brasil, eu vou trocar de igreja porque aquela igreja lá tem um ar-condicionado melhor. É isso aí. Eu vou para outra igreja porque lá tem um estacionamento melhor. A musicalização melhor. Tem uma musicalização melhor. Isso aí. Né? E por outro lado, eu não vou mais na igreja porque eu estou chateado com o pastor, porque por qualquer coisa está magoado. Por qualquer motivo toma a decisão de abandonar a igreja. E se acha ainda cheio de razão, pastor Jefferson. É triste, é lamentável. Onde está, então, como que um cristão desse está preparado para uma perseguição? Como que eu estou aqui pensando aqui, me recordando, não tem muito tempo, nós vivemos uma situação, né, no Brasil e no mundo, que foi a época da pandemia. Sim. Quanta gente enfraqueceu. Quanta gente. Né? Quanta gente ali deixou de ir à igreja, porque as igrejas, né, a maioria, né, foram fechadas, aí ele enfraqueceu de verdade. Ele não tinha prazer, né, de fazer a sua leitura, nem hábito ele tinha de fazer uma leitura bíblica, de fazer um culto com a família, né, de procurar se abastecer de Deus. Pelo contrário, foram enfraquecendo. Quando a pandemia passou, pastor Suetônio, quando ela passou, a quantidade de irmãos sem igreja, a quantidade de irmãos, sabe assim, sem lugar, sem reunir, foi algo terrível, foi algo que impactou muita gente. Então, veja, o que o pastor Suetônio está colocando aqui. Nós precisamos aproveitar das ferramentas que nós temos, do privilégio que nós temos, que Deus tem nos concedido, que a perseguição é algo real, né, em níveis diferentes, dependendo do lugar, mas é real. E nós precisamos, então, nos abastecer das coisas de Deus, porque uma hora isso pode aumentar de uma forma muito severa. Como nós iremos prevalecer? É isso aí. Como nós viveremos? É verdade. Muito bem. Então, aí, falando dentro desse ponto aqui, pastor Suetônio, né, a perseguição cristã na atualidade, nós vamos falar aqui do segundo subtópico sobre a Coreia do Norte, que é a nação mais fechada ao Evangelho. É verdade. A repressão na Coreia do Norte. A primeira vez que vi uma igreja na Coreia do Norte foi em 1965. Em áreas perto da minha casa, haviam igrejas que foram destruídas. Construíram escolas no local. O cristianismo não era conhecido na Coreia do Norte, e a única realidade apresentada para a sociedade norte-coreana era e ainda é a ideologia de adoração ao seu líder supremo. Na Coreia do Norte, todo mundo é submetido a uma lavagem cerebral
para ser vigilante um do outro, até mesmo do cônjuge ou dos próprios filhos. Os norte-coreanos são aconselhados a denunciar qualquer um que fale sobre coisas que não são ensinadas pelo governo. Na escola, também nós assistíamos a um filme na TV e haviam cenas em que as pessoas oravam, mas os livros didáticos retratavam missionários como pessoas ruins. O cristianismo era visto como uma religião em que as pessoas fracas acreditavam. Eu mesmo nunca vi um cristão na Coreia do Norte. Milhares de cristãos na Coreia do Norte enfrentam a constante perseguição aos cristãos que acontece no país. E sabe, se eu fosse pego no meio dos meus estudos bíblicos, eu teria sido preso apenas por ser um cristão e talvez até morresse. Hoje tenho liberdade de fé, mas na Coreia do Norte ninguém sabia quando poderiam ser capturados. Agora que vivo na Coreia do Sul, eu sei que o governo norte-coreano, que se tornou independente no dia 15 de agosto de 1945, destruiu as igrejas e matou todos os ministros e cristãos sob o controle de Kim Il-sung. Por medo, eles não compartilham a fé e, quando ousam fazer, correm grande risco de ser torturados e até mesmo presos em campos de trabalhos forçados. Mas a nossa oração e apoio ajudam a afirmá-los como um só corpo. Enquanto as pessoas estavam dormindo na prisão, eu acordava para orar em silêncio, para que o governo perverso desmoronasse e a liberdade de fé chegasse à Coreia do Norte. Orava para que a idolatria que persiste por gerações desaparecesse e que as pessoas se arrependessem, para que a prisão se quebrasse. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O tempo passa tão rápido, né? Passa muito rápido. E eu queria, assim, sugerir aos alunos, aos irmãos, você fazer uma visita ao site Portas Abertas. Sim, vale a pena. É uma instituição muito conceituada, de muitos anos, foi fundada em 1955. Lá você vai encontrar as informações necessárias. E eu quero aqui também o pastor Jefferson dar um testemunho pessoal. Talvez não tenha tanta importância assim para muitas pessoas, mas com certeza terá. Você sabia que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente, apertar a mão do irmão André? Olha, o irmão André, o fundador. O irmão André foi o fundador da Missão Portas Abertas. Sim, eu conheci... Sim. Isso aqui no estado? Não, em São Paulo. Ele faleceu ano passado, né, com 94 anos, mas fundou essa instituição tão importante, que tem histórias tão lindas. O André é aquele que guardava, escondia um monte de Bíblia, contrabandeava no Fusca, né? Isso aí. Começou em 1955 com o Fusca, entrava na Polônia, entrava na China, levando Bíblias e fez uma obra extraordinária para Jesus. Que legal. Então isso é muito bom, privilégio. Me fez reviver isso. E você, ao entrar no site lá da Portas Abertas, você vai ver que a Coreia do Norte está no topo. É a primeira bandeira que você vai ver, né, que está no topo da igreja perseguida na Coreia do Norte. Ser cristão e possuir uma Bíblia na Coreia é um crime severo. E é severamente punido quem tem uma Bíblia, quem foi encontrado com a Bíblia, né? E se declarar Pastor cristão. Santana, me permita até lembrar, porque recentemente foi divulgado, né, até nas mídias, apesar que vamos falar um pouco sobre isso, que as mídias elas não divulgam muito essas coisas, mas uma família, inclusive uma criança de 2 anos também, condenada porque a família professa ser cristã. Parece inacreditável, é uma coisa né? inacreditável. Parece. Mas é uma realidade. Coreia do Norte. Coreia do Norte, é uma realidade. O cristianismo na Coreia do Norte, ele é visto como uma ameaça ao regime totalitário, né? Então, comparar a Coreia... E interessante que nós podemos comparar as duas Coreias, né? A grande diferença. Pois é. Né? A Coreia do Norte, esse país é completamente atrasado, obsoleto, fechado, e a Coreia do Sul, uma potência, onde deram abertura total, onde o Evangelho, a Igreja de Jesus é uma potência. Isso então fala tudo. Comparar a Coreia do Sul com a Coreia do Norte, né, diz a realidade. Olha o que diz aqui a matéria, eu estava falando dessa família.
Uma família inteira na Coreia do Norte, incluindo um bebê de apenas 2 anos de idade, foi condenada à prisão perpétua, o que causou grande choque ao redor do mundo. O motivo dessa sentença foi o fato de os membros dessa família estarem em posse de uma Bíblia cristã, algo que é estritamente proibido nesse país. Então, veja, nós temos facilidade de Bíblia, nós temos o nosso devocional. Pastor Sotano, nós gozamos. Pastor Sotano, quando eu falo nisso, eu fico assim, temeroso, temente a Deus. Sim. Porque como Deus olha para mim, que tem todo esse privilégio, como Deus olha para nós, com toda essa facilidade. Porque a gente precisa ter uma visão de Deus no mundo. Então você vê, uma família inteira condenada à prisão perpétua porque tinha uma Bíblia, porque professava Cristo. E isso, pastor Jefferson, é o que sabemos. Isso é muito sério. Isso é o que sabemos, né? Isso é o que sabemos. É o que sabemos. Como é um país completamente fechado, onde não tem as informações, são muitas coisas que nós não sabemos. Pessoas que são mortas, pessoas que sofrem amarguras e nós não sabemos. É verdade. Muito bem, tem uma pergunta aqui, uma segunda pergunta. Vamos pedir então para os irmãos soltarem então essa segunda pergunta. Por favor, irmãos, só de soltar aí a segunda pergunta. O que a Constituição Federal nos garante sobre a liberdade no culto? Graças a Deus por essa pergunta. Obrigado por essa pergunta, irmãos, aí. É a pergunta sobre a nossa Constituição Federal, que nos garante, exatamente o que nós estamos falando aqui, dessa liberdade do culto. A Constituição brasileira, do artigo 5º, do inciso 6º, da Constituição Federal de 1988, ela nos garante que é inviolável a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Ou seja, garante na forma da lei a proteção no local de culto. A pessoa não pode entrar aqui querendo quebrar tudo. Então, nós temos a autoridade para poder pegar a pessoa e prender a pessoa. E as liturgias do culto. Ok? Então, veja, é um privilégio, por isso que eu estou falando. Quando nós estamos estudando isso aqui, nós temos ainda hoje leis que nos protegem. Agora, na Coreia do Norte, que o senhor acabou de falar aí, pelo contrário. Pelo contrário. A lei que... Existe lei que condena as pessoas. É muito sério isso. Por causa da religião, por causa do cristianismo. Muito sério. Muito sério. Muito bem, então vamos ao terceiro ponto da nossa lição, como ajudar a igreja perseguida. Nós vamos primeiro conhecer a gravidade da situação. Pastor Suetônio, esse ponto aí, conhecer a gravidade da situação, por favor, fala para a gente. Exatamente. Eu acredito que a partir de hoje, a maneira de ajudar a igreja perseguida tendo essas informações que nós estamos dando aqui, é um grande início. Começar a pesquisar, a ler, a se inteirar da realidade ao redor do mundo, Essa realidade está tão distante de nós, irmãos, que acabamos ignorando. Mas nesta manhã que o Espírito Santo possa falar ao coração de cada um e a gente começar a fazer alguma coisa, E pastor Sotônio, me permita aqui também, eu estava até vendo que o comentarista colocou aqui, que é lamentável que as mídias internacionais, pastor, elas não divulgam esses quadros violentos, essa perseguição, a gravidade. Raramente, muito raro. Você vê, a gente tem alguns sites, como Portas Abertas, que mostram algumas coisas, mas quantas, como o senhor colocou, quantas coisas não são declaradas? E a mídia geral não tem interesse em divulgar isso, de mostrar isso, as violações dos direitos humanos, a perseguição. Então, nós precisamos tomar consciência, irmãos, do terror religioso que a perseguição cristã eu estou me lembrando, pastor Jefferson, o que aconteceu há pouco tempo, próximo de nós, no Chile, a perseguição que houve, destruíram igrejas centenárias, colocaram fogo nas igrejas e a blasfêmia. Existem vídeos de pessoas se embriagando dentro da igreja, exatamente para blasfemar contra o cristianismo, contra a palavra de Deus. Isso perto de nós, aqui no Chile. Não sei hoje como que está essa situação. Não sei no Chile como que está essa situação hoje, mas isso foi um fato que foi divulgado. É lamentável. Nós precisamos orar por eles. Deixa eu ler esse texto aqui de Hebreus. Vamos ler Hebreus capítulo 13. 13:3.
o apóstolo Paulo escrevendo em Hebreus, ele deixa a importância de nós orarmos por esses irmãos, a importância de nós chorarmos por ele. Aqui nos traz a referência do versículo 3, mas eu quero ler desde o início. Seja constante o amor fraternal, porque assim, pastor Suetônio, nós precisamos ter a ideia, desenvolver, né, o sentimento de que é a igreja. Sim. Né? Porque é em outro país, não é da nossa igreja. Não, é a igreja de Jesus. É a igreja, então são nossos irmãos. Então a gente precisa desenvolver esse amor fraternal. E versículo 2, não se esqueça da hospitalidade. Né? Foi praticando, né, muito sem saber acolher alguns anjos. Aí o versículo 3, lembre-se do que estão na prisão, como se aprisionados estivéssemos com eles. Sim. Veja, dos que estão sendo maltratados, como se nós mesmos estivéssemos sendo maltratados com eles. Hebreus 13, 3. Sim. Então, é importante que a gente... Quanto mais nossos irmãos em Cristo. Exatamente. Né? O segundo ponto que fala de orar pela igreja perseguida, né, nós temos o nosso caderno de oração, por exemplo, que a gente sempre ora nos nossos cultos, e dentro da oração, do caderno de oração, tem ali o momento que a gente ora pela igreja perseguida, pelos irmãos na África, na Ásia, na China, e vários na Coreia, onde nós estamos clamando a Deus. E é bom os irmãos observarem isso, quando a gente está orando ali no nosso livreto de oração, é mencionado de famílias que foram mortas, de mulheres que são estupradas, violentadas, crianças que são mortas. Então, essa é uma realidade. Então, a gente tem se preocupado constantemente nisso, porque a igreja é do Senhor. Né? Então, vamos orar, vamos clamar ao Senhor para que haja proteção para essas famílias, né? Para que as suas comunidades tenham, em algum momento, um refrigério, né? Orar para que nós também possamos usufruir de momentos também, como nós temos a liberdade cristã aqui, para que a igreja ela continue prevalecendo. É óbvio que está escrito que a porta do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas nós somos militantes. Sim. Nós oramos, nós militamos, nós agimos, nós precisamos contribuir sempre de alguma forma com a igreja perseguida. Acho que a oração é o início do envolvimento. É verdade. Como diz aqui o tópico 3, né? Se envolva com a causa da igreja perseguida. A oração é o início do envolvimento, porque através da oração é que o Espírito Santo vai nos trazer a realidade, né, irmãos? Através da oração que nós vamos começar a se preocupar com isso, a se atentar para essa realidade, nos preparar melhor e também se atentar para aquilo que acontece ao redor do mundo. Outra coisa, como podemos ajudar, se informar, ler sobre o assunto, se atualizar e ler e ouvir testemunhos de cristãos perseguidos. Tem muitos testemunhos lindos, sim, né? Sim. Testemunhos de milagres. Que impacta, né? Impacta. Exatamente. Ler esses testemunhos é muito importante. Eu queria também ler um texto, né? Por favor, pastor. Por favor. Quando fala aqui sobre esse envolvimento, esse entendimento, eu queria ler 2 Coríntios 11, sim, a partir do versículo 22, que no finalzinho o comentarista ele fala aqui, olha que interessante que o comentarista fala: as histórias dos cristãos perseguidos revelam uma dimensão de fé que muitos cristãos atuais, principalmente no Ocidente, desconhecem. Nós aqui, é verdade. Uma dimensão de fé que nós desconhecemos, irmãos. Por isso aquela pergunta que o senhor me fez no meio da aula, a nossa fé é muito fraca, pastor. Essa dimensão aqui é outra. Outra dimensão. É outra dimensão. Deus tem misericórdia de nós. Uma pessoa, um cristão que já viu a sua esposa sendo fuzilado, filho sendo fuzilado, e dá ele a oportunidade, nega a sua fé, que você vai ser livre. Ele tem oportunidade, nega a sua fé. Olha a dimensão da fé dessa pessoa. Aí. Nega a sua fé que você vai ser livre. Ele eu não vou negar o meu Jesus. É isso aí. É? Eu estou lembrando aqui. Olha que dimensão. Estou lembrando aqui essa semana a nossa leitura, né? Semanas passadas, a gente estava lendo sobre Naamã. Sim. Naamã, né, um chefe do exército sírio, ele tinha uma menina na casa dele, sim, que era uma israelita. Essa menina, ela viu o quadro do seu senhor, um homem leproso, quer dizer, tinha suas dificuldades, tinha suas limitações, seus problemas.
E ela, como escrava, havia sido capturada, ou por certo, longe dos pais, longe da família, longe da sua cultura. Mesmo assim, ela se compadeceu para aquele homem e falou assim: se o meu Senhor estivesse lá em Israel, diante do profeta de Deus, com certeza o Senhor faria alguma coisa por ele. Aí o Naamã ficou sabendo, vai atrás do profeta Eliseu, é curado. Você veja, essa moça, essa menina, tinha tudo para ser, sabe assim, revoltada, depressiva, melancólica. Não, mas uma fé firmada em Deus, uma fé, né, como você colocou aqui, pastor, uma fé assim superlativa. Não é essa fézinha que é rasa, que muitos crentes têm. Fez com que ela, mesmo assim, ela se compadecesse, né, daquele homem que agora era o seu Senhor. Ela era uma escrava. Então, é nesse nível de fé que nós precisamos militar. Então vamos ler aqui algumas coisinhas que o apóstolo São Paulo passou. Perseguição na vida do apóstolo São Paulo. Ele falou: trabalhei muito mais. 2 Coríntios 11, a partir do 23. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Meu Deus. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltos, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Meu Deus. E ainda ele esqueceu de dizer que foi picado por uma serpente venenosa. É verdade, é verdade. Tudo isso por amor a Jesus. É isso aí. Pastor Solano, é para nós assim, é para nós um desafio e assim, com muito respeito, é um tapa na cara, né? É verdade. A gente precisa, como cristão, a gente precisa, sabe, aprender com os nossos pais, né, com o apóstolo Paulo, né, e outros mais, os mártires que nós vimos aqui, com a igreja perseguida hoje, né, é atual, o que acontece. Irmãos, abra os olhos, irmão. Vamos abrir os nossos olhos, porque o negócio é sério, é real. Nós não podemos brincar de ser crente. E nós precisamos estar preparados. A nossa fé precisa estar preparada para poder, numa adversidade maior, numa situação maior, nós não sucumbirmos. Pelo contrário, permanecermos firmes até a volta de Jesus. Amém. Amém? É isso aí. Muito bem, queridos irmãos, nós vamos, nesse momento, estamos, né, findando, a hora passa muito rápido, estamos findando a nossa lição. Antes eu quero aqui rapidamente falar sobre o nosso ofertório, pedir aos irmãos que tenham agora a gentileza, a graça de ofertar na casa do Senhor. Vai aparecer aí no canto do vídeo, no baixo aqui do vídeo, né, o PicPay, o Pix, você pode fazer isso, ou transferência bancária, de forma que aquilo que o Senhor colocar no seu coração, você que nos assiste e não é membro dessa igreja, se o Espírito Santo tocar no seu coração, você também desejar de fazer uma oferta de amor para nos auxiliar, vai ser bênção também, nós iremos receber, com a graça de Deus. E também lembrar os irmãos que nós temos uma campanha de 1000 valentes, e essa campanha ela é específica para comprar, né, esse terreno onde nós estamos, tá? Vocês, os irmãos, estão vendo aí, nesse momento está sendo passado aí todo esse terreno tão maravilhoso, tão gracioso, que nós queremos aqui ficar. E então nós temos a campanha de 1000 valentes. Se você ainda não faz parte dessa campanha, você pode se inscrever, procure o tesoureiro da igreja, Deus vai colocar um valor no seu coração, e de forma que você possa contribuir por 60 meses. O pastor Jairo tem dito, a gente faz compra de um carro com 60 meses, compra apartamento com 30 anos, a gente compra tantas coisas em prestações, então a gente pode também, sentindo de Deus, fazer parte aí com esse voto dos 1000 valentes. Vamos ouvir um louvor, enquanto isso, os irmãos têm a liberdade para ofertar na casa de Deus.
pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Glória a Deus por esse louvor, bendito seja Deus. Espero que os irmãos tenham aí contribuído com alegria. Pastor Suetônio, por favor, a nossa conclusão da lição. A conclusão é que, em pleno século XXI, ainda existe perseguição É isso aí. e morte aos cristãos ao redor isso do aí, mundo. é isso aí. E devemos atentar que essa perseguição, irmãos, tende a aumentar. A tendência é aumentar. Por quê? Porque o evangelho de Jesus, ele vai na contramão, É isso aí, né, pastor. das ideologias desse mundo, das injustiças desse mundo. Então, o evangelho de Cristo vai completamente contra a tudo aquilo que o mundo propõe. Então, que nós possamos realmente pedir misericórdia a Deus, estarmos preparados, estarmos atentos e que o Senhor tenha misericórdia de nós e da igreja. Satanás não baixa a guarda, né, pastor Suetônio? Exatamente. Satanás está o Não tempo baixa a guarda. todo lutando contra a igreja do Senhor. Né? Isso Mas aí. nós iremos prevalecer em nome de Jesus. Seja valente. Que essa lição fale profundamente ao seu coração. Isso aí. Que você se levante nesta manhã, sabe, como um valente, como o pastor Suetônio Seja colocou, valente, mas seja uma fé valente. superlativa, porque com certeza dias difíceis virão, mas nós iremos prevalecer em nome de Jesus. Em Pastor nome Suetônio, de então, por Jesus. favor, faça a oração final, agradecendo a Deus por essa aula. Hoje é um dia muito especial, pastor, me permita aqui, né, dia 10 de dezembro, nós comemoramos hoje o Dia da Bíblia. Ah, sim. Então, né, os irmãos possam estar no culto hoje à noite, para juntos louvarmos a Deus. Então, é um dia gracioso para todos nós cristãos. Pode orar, pastor, por favor. Te louvamos, Senhor, por esse momento aqui de meditação na palavra do Senhor. Glória a Deus. Senhor, coloque no coração de cada um essa sensibilidade, esse amor e essa preocupação e a intercessão pelos nossos irmãos perseguidos ao redor do mundo. Sim, Tenha misericórdia da igreja sobre a face da terra, Senhor. Sim, Senhor. Como dissemos aqui, a igreja do Senhor, ela é indestrutível. É verdade, Senhor. Porque as pessoas não lutam contra nós, mas luta contra o Senhor. Sim, E nos prepara também, Senhor, para sermos valentes, Sim, para entendermos esse mundo que estamos vivendo. É verdade. Eu Senhor. entrego em tuas mãos a cada um nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem com Deus, irmãos. Deus abençoe. A paz do Senhor. Deus abençoe.